Histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corpórea, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, pois ele próprio escolhe o gênero de prova por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Embora Deus não nos impõe a tribulação da vida como castigo, podemos dizer que nada acontece sem sua permissão, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta e não aquela lei. Dando ao espírito a liberdade de escolha, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências por que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, resta-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acaba e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Demais cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é da do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus? Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expor, por haverdes visto nisso um meio de progredir, e Deus o permitiu. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de prova que terá de sofrer, não se segue daí que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos. Não, porque não escolhemos e prevemos tudo o que nos sucederá no mundo, até as mínimas coisas. Escolhemos apenas o gênero das provações. As particularidades correm com a conta da posição em que nos achamos. São muitas vezes consequências das nossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitor, sabíamos a que arrastamentos nos expunhamos. Ignorávamos, porém, quais os atos que viríamos a praticar. Esses atos resultam do exercício de nossa vontade e de nosso livre-arbítrio. Sabíamos no mundo espiritual que, escolhendo tal caminho, teríamos que sustentar lutas de determinada espécie. Sabíamos, portanto, de que natureza seriam as vicissitudes que nos depararíamos, mas ignorávamos se verificaríamos este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomarmos uma estrada cheia de sulcos profundos, sabemos que teremos que andar cautelosamente, porque há muita probabilidade de cair. Ignoramos, contudo, em que ponto cairíamos, e bem pode suceder que não caiamos, se formos bastante prudentes. Se ao percorrer uma rua, uma telha cair em nossa cabeça, não creia que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Forçoso é que sejamos postos no meio onde possamos sofrer as provas que pedimos. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto de roubo, preciso é que nos achemos em contato com gente dada à prática de roubo. Assim, se não houvesse na terra gente de má conduta, o espírito não encontraria aí meios apropriados ao sofrimento de certas provas. Isto que acontece nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Façamos que em breve o mesmo se dê na terra. Nas provações por que lhe cumpre passar para atingir a perfeição, não tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas. Não tem que se achar em todas as circunstâncias que possam exercitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sexualidade. Certo que não, pois bem sabeis que há espíritos que desde o começo tomaram um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o içam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas essas tendências. Em nossa origem espiritual éramos simples ignorantes e carecíamos de experiência para escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsáveis por essa escolha. Mas Deus traçou o caminho que deveríamos seguir, como fazemos com a criancinha. Deixa-nos, porém, pouco a pouco, à medida que nosso livre-arbítrio se desenvolve, senhores de proceder às escolhas, e só então é que muitas vezes nos acontece extraviar, tomando um mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso que se pode chamar a queda do homem.
Quando o espírito goza de livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. O espírito não faz sua escolha logo depois da morte. Muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já se vos disse, é um castigo. O espírito escolhe as provas que irá sofrer de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levam a expiar destas e progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de miséria e privação, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar a tentação da riqueza e do poder, muito mais perigosos, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outra desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de suceder em contato com o vício. Havendo espíritos que, por provação, escolhem o contato do vício, outros cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido, o buscam por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme aos seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente a seus pendores materiais. A prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde compreende que a satisfação de uma paixão brutal lhes acarretou deplorável consequência, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno, e Deus os deixará nessa persuasão até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam por impulso próprio lhes seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. Pode nos parecer natural que se escolha as provas menos dolorosas. O mesmo não acontece quando estamos no mundo espiritual. Logo que nos desligamos da matéria, cessa toda ilusão e mudamos a nossa maneira de pensar. Sob a influência das ideias carnais, o homem na terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de que lhe parece natural sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com gozos materiais. A vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causa os passageiros sofrimentos terrenos. Assim, pois, o espírito pode escolher provas muito rudes e, consequentemente, uma angustiante existência na esperança de alcançar depressa um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar estrada florida. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe que o espera a glória se lograr bom êxito. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que deveremos sofrer deixa de parecer singular, desde que se atenta a que o espírito, uma vez desprendido da matéria, aprecia as coisas de modo diferente da nossa maneira de apreciar, divisam a meta que bem diferente é para eles dos gozos fugidios do mundo. A cada nova existência tem um passo que deram e compreende que ainda lhe falta em pureza para atingir aquela meta. Daí o se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea. Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não preferir a existência mais suave. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele o percebe, precisamente para chegar a fruí-la é que trata de se melhorar. Não vemos, aliás, todos os dias exemplos de escolhas tais que fazem o homem que passa de uma parte da vida a trabalhar sem trégua, sem descanso, para reunir haveres que lhe assegurarão o bem-estar, se não desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impõe, tendo em vista um melhor futuro. O militar que se oferece para a perigosa missão, o navegante que afronta não menos perigo por amor da ciência, ou no mesmo próprio interesse que fazem também eles, se não sujeitar-se a provas voluntárias que lhe ativarão honras e proveito, se não sucumbirem. A que não se submete o homem pelo seu interesse ou pela sua glória. E os concursos não são também todas provas voluntárias a que os concorrentes se sujeitam com o fim de avançar na carreira que escolhem?
Ninguém galga qualquer posição nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando pelas séries das posições inferiores, que são tantas outras provas. A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Nela se nos depara em ponto pequeno todas as peripécias da outra. Ora, se na vida terrestre muitas vezes escolhemos duras provas, visando posição mais elevada, por que não haveria o espírito que enxerga muito mais longe do que o corpo físico, e para quem a vista corporal é apenas incidente de curta duração, de escolher uma existência árdua e laboriosa desde que a conduza à felicidade eterna? Os que disseram que pediram para ser príncipes ou militares, uma vez que ao homem é que caiba escolher a sua existência, se assemelham aos míopes, que apenas veem aquilo em que tocam, ou a meninos gulosos, que a quem os interroga sobre isso responde que desejam ser pasteleiros ou doceiros. O viajante que atravessa profundo vale, ensobrado por espessa névoa, não logra apanhar com a vista a extensão da estrada por onde vai, nem os seus pontos extremos. Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar quanto percorreu do caminho e quanto lhe resta dele percorrer. Divisa-lhe o termo, vê os obstáculos que ainda terá que transpor e combina então os meios mais seguros de atingi-lo. O espírito encarnado é qual viajante no sopé da montanha. Desenlinhado dos liames terrenos, sua visão tudo domina, como daquele que subiu a crista da serrania. Para o viajor, no termo de sua jornada, está o repouso após a fadiga, mas o espírito está a felicidade suprema, após as tribulações e as provas. Dizem todos os espíritos que na erraticidade eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazer a sua escolha. A vida corporal não nos oferece um exemplo deste fato? Não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual, afinal, nos decidimos, certos de ser a mais apropriada a nos facilitar o caminho da vida? Se numa o nosso intento se malogra, recorremos a outra. Cada uma das que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Não nos ocupamos cada dia em cogitar do que faremos no dia seguinte. Ora, o que são para o espírito as diferentes existências corpóreas, se não fases, períodos, dias de sua vida espiritual, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória e passageira. Enquanto encarnado, pode o espírito influir na escolha que venha a fazer das provas que tenha que passar, dependendo isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, que, como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só, quem faz a escolha, entretanto ainda uma vez o dissemos, possível lhe é fazê-la, mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Não é como expiação ou como prova que muita gente deseja a grandeza e as riquezas. A matéria deseja essas grandezas para gozá-la, e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Até que chega ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas, mas que não são como o entendemos, pois que só conhecemos provas à tribulação material. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não sendo ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Pode o espírito enganar-se quanto à eficácia das provas que escolher. Ele pode escolher uma que esteja acima de sua força e sucumbir. Pode também escolher algumas que nada lhe aproveitem, como sucede se buscar uma vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. As vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra, isto é consequência de tudo o que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existências anteriores. Entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos de natureza dos canibais, ou ainda inferiores a estes. Sabemos que os nossos antropólogos não se acham no último degrau da escala espiritual, e que mundos há onde a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra. Os espíritos que aí encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que no nosso mundo encarnam. Para eles, pois nasce entre os nossos selvagens, representa um progresso. Como progresso seria para os antropófagos terrenos exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a fazer correr sangue.
não podem pôr mais alto suas vistas, porque sua inferioridade moral não lhe permite compreender maior progresso. O espírito só gradativamente avança. Não lhe é dado transpor de um salto a distância que da civilização separa a barbárie. E é esta uma das razões que nos mostram ser necessários a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhares de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação, se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Porque os privaria Deus dos favores concedidos aos outros homens? Poderá dar-se que espíritos vindos de mundo inferior à Terra, ou de povos muito atrasados, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio do povo civilizado. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. Tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas voltam ao lugar que lhes é próprio, e com isso talvez até ganhem. É possível que um homem de raça civilizada reencarne numa raça de selvagens, mas depende do gênero de expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Um que em certa época exercitou o mando pode, em nova existência, ter que obedecer outro que se curvou ante a sua vontade. Ser-lhe-á nisso uma expiação que Deus lhe impõe, principalmente se ele abusou do poder. Também um bom espírito pode querer reencarnar no seio daquelas raças inferiores, ocupando posição influente para fazê-los progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. O presente material destina-se à escola de evangelização da Casa Maria de Nazaré. Trata-se de um resumo com pequenas alterações do capítulo número 6, segunda parte, do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Sugerimos a leitura do texto original para maior aproveitamento do presente conteúdo. Que Deus abençoe a todos nós. Está encerrado o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves.